Olá a todos, bem-vindos novamente. Nossas lives de domingo, Universo Bipolar, um espaço onde a gente consegue discutir aspectos gerais sobre os transtornos bipolares. Momento para a gente discutir questões de diagnóstico, questões de tratamento. Cada semana estou recebendo aqui um querido convidado, psicólogo ou psiquiatra, para conseguir responder comigo as perguntas de vocês. Quem tem interesse, mande as suas perguntas aqui nessa caixinha com uma interrogação e, se possível, a gente vai conseguir discutir aí as dúvidas, ver aquilo que a gente consegue responder. Hoje vou receber aqui uma colega psiquiatra, professora também universitária, muito querida, e que entende de transtornos de humor, os transtornos depressivos, os transtornos bipolares. E aí a gente vai poder conhecê-la um pouco mais e vocês usufruírem do conhecimento. Momento tenso onde a gente chama e torce para que dê certo na conexão funcionar. Olá. Oi, Diego. Boa Ah, que noite. bom. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Tô aqui hoje torcendo para que você fale bastante, porque esse final de semana para mim foi muito cheio e eu já falei demais disso. Eu já tô enchendo o saco de falar desses aspectos. E aí eu fico pensando às vezes, falo assim, gente do céu, deve ser muito chato, porque você nunca sabe se você tá repetitivo naquele assunto. Mas eu acho que se as pessoas perguntam é porque pelo menos alguém tá interessado, né, É, naquilo. verdade. Mas conta pra gente onde você tá, em que estado e qual que é a sua, é, como que é a sua trajetória dentro da psiquiatria. Eu tô numa cidadezinha do interior, no noroeste, né, do estado de São Paulo, chama Santa Fé do Sul. É, E aqui a gente tem uma faculdade de medicina nova, né, bem jovem, vai ter a primeira turma de formandos agora, no meio do ano. E eu dou aula aqui, né? Sou docente, sou coordenadora da disciplina de psiquiatria e saúde mental aqui também, né? E conheci, assim, me envolvi com os transtornos do humor, né? Com a bipolaridade, primeiro através da doutora Doris, aí eu conheci você, e aí eu tô nessa caminhada aqui, não parei até hoje, através dos seus cursos, dos seus livros, né? Fui me apaixonando. Ah, muito bom. Não, claro, eu acho muito sempre importante, assim, dar os créditos mesmo às pessoas que vieram antes. Às vezes a gente vem para a internet e fica conhecido, mas tive muita gente antes de nós, muitas pessoas com as quais nós aprendemos, pessoas já que têm 40 anos, na minha idade quase de tempo de profissão nessa área, viu todas as mudanças que a gente que aconteceram dentro dessa esfera, né? Que mudou muita coisa nos transtornos de humor e tem mudado muito nos últimos anos. E sem dúvida, professora Doris Moreno é uma referência para muita gente, continua sendo. E é isso. E vamos começar, assim, surgiram várias perguntas aqui já, eu estimulo que as pessoas continuem fazendo perguntas, né? E essa pergunta eu acho que ela é interessante, porque eu acho que eu nunca tratei disso aqui, assim, de uma forma mais clara em live, e eu acho que às vezes surge, acho importante falar, a dúvida que as pessoas têm sobre medicamentos injetáveis que podem ser usados no transtorno bipolar. Como que seria isso? A gente pensa mais na medicação injetável, das injetáveis, né, em quadros que as pessoas não têm muita, que os pacientes não têm muita adesão, né, ao tratamento medicamentoso. Então, geralmente, quando o paciente está psicótico, ou que ele não tem muito uma psicoeducação, entendimento da importância de se tomar, né, a medicação, quando ele faz mais quadros de ativação cerebral, né, de mania, e aí ele acha que ele não tem necessidade da medicação, né, porque a gente sabe que quando ele está em depressão, ele procura o atendimento, né, e aí a gente lança a mão das medicações injetáveis, Uhum, né. uhum. E nós temos, assim, o haloperidol, que é bastante antigo já, e algumas medicações
mais novas, vamos falar assim, com menos efeitos colaterais, né? Uhum. É, é. E assim, se fosse uma coisa tão simples usar os injetáveis, a gente usaria mais, mas a grande Uhum, questão é justamente isso, né? Que não é uma coisa tão simples porque usam remédios antigos, como o Aldol e o Clopixol, eles podem induzir depressão, né? Então tem que uhum, ser mais naqueles pacientes que têm mais a mania e pouquíssimas depressões. E os mais novos, como a paliperidona, que é a filha da risperidona, ela tem a formação injetável, mas o paciente também às vezes tem que usar antes, porque eu tive uma experiência assim no passado interessante com isso, ruim, infelizmente, porque era um paciente com transtorno bipolar tipo 1, não tinha depressões praticamente, mas com o uso de cocaína muito, muito intenso e uma comorbidade daí então, e daí assim, era impossível praticamente mantê-lo em uso dos medicamentos, e aí vem uma família, muitas pessoas na consulta, numa pressão imensa sobre algo a ser feito que não manter a pessoa internada, que já tinha ficado internado várias vezes, mas isso não resolve, porque a gente tem que fazer coisas para a pessoa viver fora da internação. E aí, pressão sobre uso, e aí eu falei, olha, tem em paliperidona injetável, mas a gente teria que usar o comprimido antes para testar e ver e tudo, se não tem jeito, não tem como, ele não usa, ele não para de usar e tal, então tá, então vamos tentar a paliperidona injetável e tudo, né? Os primeiros 15 dias foi uma maravilha, viveram tempos de glória e de muita paz, não houve uso de substância, os sintomas da mania melhoraram tudo, mas infelizmente teve sintomas, efeitos colaterais de impregnação, e aí quando acontece isso, você tem que esperar os outros 15 dias, porque são 30 dias, para os sintomas melhorarem, né? Então isso é uma complicação às vezes, né? De você usar e aí injetou, e aí você tem que uhum. depois, mas aí, por incrível que pareça, mesmo tendo passado esses outros 15 dias, né, tomando remédios para controlar os efeitos colaterais, uma questão assim complicada, ainda assim os familiares falaram, ai, foram os melhores 30 dias da nossa vida, porque realmente muito complicado, né, uma pessoa em Sim, mania sim. usando drogas, mas aí até queriam insistir, não tem como continuar usando, e de outro jeito, falei, não, gente, não tem como continuar usando, vai ter que ver outra forma, né? Então Não isso são medicações, assim, se a gente pensar na paliperidona, né, baratas, né? Apesar que a gente pode entrar via judicial hoje em dia, né? Mas não é uma coisa que a gente pensa em primeira escolha, assim, para lançar a mão, né, dos injetáveis. exatamente, né? E aí tem uma pessoa perguntando aqui sobre como que é isso dos antidepressivos causando transtorno bipolar. Na verdade, eles não causam, né? Eles podem piorar se eles são instituídos num tratamento em monoterapia, né? Então, a gente já sabe que o tratamento base dos transtornos bipolares são os estabilizadores de humor, né? Ou os antipsicóticos, a gente dá preferência pelos atípicos. Esse é o primeiro tijolinho do tratamento, né? A gente tem que pensar nesses estabilizadores de humor. E aí, em segundo momento, né, dependendo do quadro, se for um quadro depressivo que a gente não já tiver feito o uso das moléculas antidepressivas, né, que a gente pode fazer uso, aí a gente pensa nos antidepressivos clássicos, né? Mas toda vez que a gente for fazer uso em monoterapia desses antidepressivos clássicos, a gente corre sempre o risco de piorar os quadros, né, depressivos. Eles Uhum, podem até fazer serem úteis no primeiro momento, ou dar aquela sensação de melhora, ou melhorar de fato, né, no primeiro uhum, momento, mas vai se pagar um preço ao decorrer da doença, né, que são os estados mistos, e é a piora do quadro mesmo. uhum. E uma coisa, às vezes assim, quando uma pessoa tem o seu quadro de bipolaridade eclodido, né, aberto por antidepressivos, na realidade ela sempre teve o transtorno bipolar numa forma latente, escondida, e o remédio funciona como uma coisa que abre a caixa e expõe aquilo que tem dentro. Então,
Porque assim, se algumas pessoas pensam assim, se usar doses altas de antidepressivo, as pessoas entram em euforia. Mas aí a gente está considerando que todas as pessoas têm transtorno bipolar a priori e que se elas utilizassem antidepressivos isso ia ficar evidente. Não é verdade, né? A minoria, na verdade, das pessoas tem isso com os antidepressivos. Muitas vezes não é assim o transtorno bipolar surge. Ele vem espontaneamente, ele vem até o momento que a pessoa nem está usando medicamento nenhum, né? Sim. Mas claro que é um fator a mais que pode apresentar o quadro, né? E às vezes a gente escuta também no consultório, né, Diego? Ah, o meu antigo psiquiatra falou que eu não sou bipolar porque eu não entrei em mania Exato. quando foi introduzido o antidepressivo. Então eu não sou bipolar, né? Como se É, isso fosse condição suficiente para fazer o diagnóstico, né? exatamente, porque senão realmente é isso, né? Seria também muito simples você pegar pessoas, a gente sempre fala que demora 15 a 20 anos para o diagnóstico. O que que aconteceu nesses 15, 20 anos? A pessoa ficou usando antidepressivos, então Uhum. seria um contrassenso. Então, depois que essas pessoas são diagnosticadas, você falar que se tem o diagnóstico, ele vai ficar muito óbvio quando usar o antidepressivo. Isso não é verdade. Muito pelo Sim. contrário, vai ter uma resposta até inicial satisfatória, Uhum. mas depois a resposta não se sustenta, enfim, vários desfechos aí ruins, né, em relação. E tem saído muitos estudos sobre o quanto que essa questão de virar com os antidepressivos tem características genéticas. Então, algumas pessoas têm, outras pessoas não têm essa tendência, e isso não é um fator que vai acabar levando, né? Sim. Tem uma pessoa perguntando aqui se tem como prevenir a catisia. Prevenir a catisia? Às vezes não tem como, né? Às vezes é da sensibilidade do indivíduo, né? E a gente também não pode, é até contraindicado a gente pensar em algum antídoto, né? Juntamente ou antes de iniciar a medicação, né? Porque senão a gente vai fazer polimedicação, polifarmácia nesse paciente. Então, muitas vezes vai na sorte mesmo e na sensibilidade individual mesmo, né? Uhum. Porque seria o mesmo que a gente ficar tentando prever efeitos colaterais, né? A catisia é um efeito colateral é, que depende da sensibilidade da pessoa. Tem fármacos que têm um maior risco, mas depende totalmente da sensibilidade da pessoa. E daí, isso realmente. E acho que assim, até um erro que acho que vale a pena falar, no caso do aripiprazol, algumas pessoas falam assim: vou começar bem devagarzinho, porque Isso. daí, de repente, isso. E é o contrário, porque daí ele vai ter um efeito às vezes mais ativador e vai piorar a E bipolaridade. pior a Então, assim. doença. Aham. Se você decidiu por ele, você tem que pôr a dose estabilizadora e observar o efeito colateral, como todos os outros medicamentos, né? Você nunca vai Sim. saber, lítio dá tremor? Pode dar em algumas pessoas, mas vai dar? Não. Olanzapina engorda? Pode engordar em algumas pessoas. Vai engordar essa pessoa? Não sei. E isso, às vezes, os pacientes ficam muito nisso, né? Que a tiapina engorda, então não vou tomar, mas Uhum. todo efeito colateral ele é uma curva de possibilidades e a gente, se a pessoa partir desse pressuposto, ela está meio que relativizando o tratamento dela e até às vezes escolhendo uma não melhora, muitas Uhum. vezes, né? Eu abro mão de drogas muito boas, né, muito potentes, pensando em efeito colateral, né? Aí eu perco o tratamento desse paciente. Nossa, me mandaram um vídeo da internet assim de uma profissional, um psiquiatra, falando assim: lamotrigina eu não uso de jeito nenhum, porque tem risco de alergia grave na pele, então eu não quero correr esse risco. Gente, isso é quase como você falar que não faz uma quimioterapia para câncer, Sim. porque a pessoa tem efeitos colaterais e você deixa de dar coisas que têm muita evidência e o risco, nossa, menos de 1%, gente. Se você pensar que 99% dos seus pacientes não vão ter, e mesmo os 1%, esse risco ele é leve, é um quadro que não é grave e tudo,
Então é realmente é um profissional muito, talvez assim, que não pensa na pessoa, vamos dizer assim, né? Porque A ideia que o paciente faz às vezes de alergia, né? O que que foi alergia para ele, né? O que que não pode ter sido um fator de confusão ali, que foi, né, aconteceu concomitante com a introdução da medicação, né? Então a gente sempre toma cuidado. Então vamos tentar de novo, lentamente, né? Da forma que tem que ser introduzido mesmo a medicação, né? Senão sempre a uhum. gente vai perder ali uma droga muito boa por conta disso, né? E eu falo sempre para as pessoas tomarem cuidado com os comentários que elas fazem sobre efeitos colaterais na internet, porque isso causa um mal, isso é muito nocivo para a comunidade em geral. Por quê? Porque as pessoas que se dão bem com o medicamento, dificilmente elas sentam na internet para dizer, gente, eu me dei muito bem com lítio. Eu não tive náusea, eu não tive tremor, eu não tive nada. E com aripiprazol, eu não tive isso, não tive isso, não tive isso. As pessoas não fazem isso. Então tem um viés da pessoa que teve o efeito colateral comunicar esse efeito. Só que com isso, ela pode estar impedindo uma outra pessoa vulnerável, que está deprimida, que está insegura, de fazer um tratamento e melhorar. Então, se você acredita em Deus e tudo, você está carregando uma carga muito ruim na sua vida, fazendo isso, porque você está prejudicando indiretamente pessoas que podem estar começando um tratamento e deixando de usar por conta de um relato seu. Ah, mas o meu relato é importante e tudo. Na bula já está presente os relatos do que teve e a pessoa busca. Agora, relatos individuais podem impactar muito Sim. as outras pessoas, né? E é igual eletroconvulso, né? Teve uma paciente que ela não aceitou fazer de jeito nenhum e preferiu ficar Nossa. deprimida porque É, teve isso. hoje, assim, né, falando sobre eletroconvulsoterapia, né, eu trabalho com a ECT, tô sem fazer ela há algum tempo por conta da própria localização que eu tô, né, que não é um grande centro, então eu me lembro agora, pensando hoje também, né, uma data da luta antimanicomial, a gente pensa tantas coisas que atrapalharam isso, e eu Hoje é o pensei, dia da luta? é dia 18, não é? É? Ai, que bom! É o dia da destruição da psiquiatria e de todos os tratamentos farmacológicos. Exatamente. Quando eu vou dar essa aula é uma catástrofe, porque eu chego assim já É, acabando com a romantização, né? Mas eu é. lembrando da ICT, quando em 2013, 2014, quando a gente começou nesse trabalho, eu estava num centro maior, né, São José do Rio Preto, eu fui falar com os psiquiatras na época. Eu fui até eles com folder, explicando, falando, olha, a gente conseguiu trazer a máquina para cá, vamos começar a fazer, né, a ECT. E era um senhor, um psiquiatra renomado na cidade, e ele falou, menina, né, eu estava terminando psiquiatria, fica no seu consultório, né? Esse negócio de eletrochoque não deu certo, né? Uhum, Fica no seu consultório. E eu fico pensando, né? O quanto que se perdeu lá na cidade uhum, e em todo o restante do mundo, né? Com isso. E é uma pena mesmo. E a luta antimanicomial, falando sobre ela, né? Que coisa contraprodutiva para a gente, né? uhum, uhum. E é um viés pessoal, porque é quase como que um cardiologista falar, não usa aparelhos para reanimar ninguém, Uhum, para com isso, deixa a evolução natural das coisas. Se a pessoa tiver que morrer, ela vai morrer. uhum, Para com isso de querer, né? Então, dá pena das pessoas que receberam esse profissional como seu cuidador, né? Mas é, também já fui desligado de serviços públicos por conta de lugares em que há uma visão realmente de que doenças mentais não existem, de que são variações da normalidade. E, gente, isso é totalmente não empático. É meio que eu dizer para a pessoa, problema seu, você nasceu assim. Você é diferente e aceite, viva dessa forma. E não.
Porque se existem tratamentos que baseados em evidência, controlados, eles mostram que não é verdade, né? Que são tratamentos. E o fato de você usar um bisturi para fazer, você poder matar alguém com um bisturi, não impede que você use um bisturi para abrir alguém e fazer uma cirurgia. Então, usou na ditadura, foi usado de forma inadequada. É, mas será que não usaram também bisturis? Não usaram outras coisas que podem ser usadas também, né? Os anestésicos, né? Não, mas é interessante. Vamos explicar um pouco. Eu acho que faz tempo que eu não falo assim sobre a eletroconvulsoterapia. Explica um pouco, pessoal, como que funciona para desestigmatizar um pouco isso. Então, né, é o estímulo elétrico, né, que a gente faz. Hoje a gente vai para o centro cirúrgico, é regulamentado, tudo bonitinho. O paciente ele recebe uma sedação, mas ele não é entubado, é muito rápido, né? Hoje a gente não consegue explicar ainda assim todos os fenômenos que acontecem com relação à liberação de substâncias, né? Mas ele é usado tanto para quadros, por exemplo, falando da bipolaridade, né? Tanto nos quadros de ativação, nas manias, né? Quanto nas depressões. Assim, muito se fala, a gente usa em quadros refratários, em quadros refratários. Mas eu fico pensando assim, quanto tempo não se perde também até chegar à conclusão de que aquele quadro é refratário, né? Ou que a gente às vezes fica usando não sei quantas drogas, quantos antidepressivos, quantos estabilizadores de humor, e aí a gente pensa, não, agora realmente é um quadro refratário, né? E tempo é vida, é cérebro, né? A gente poderia estar utilizando bem antes, por exemplo, para gestante, é uma primeira escolha, né? Se a gente for pensar também em indicação, né? A gente chega a fazer. Tem alguns centros que fazem cerca de 3 sessões na semana, outras 2 sessões na semana. A gente estipula inicialmente cerca de 12 sessões, mais ou menos, né? Mas tem respostas assim maravilhosas. Eu lembro que no começo também que eu comecei a fazer, né, ECT, eu recebia muitos pacientes com um diagnóstico já firmado. Então eu só fazia realmente, né, essa estimulação cerebral. É uma máquina, né? Eu só fazia essa estimulação. E aí, ao longo do tratamento, que eu ficava com esse paciente, né, 2 vezes na semana, eu começava a ver que eles não tinham aqueles diagnósticos que eles eram encaminhados, e muitos vinham só com depressão refratária, né? Quantos bipolares eu não É. atendi? Uhum, Quantos? uhum, E aí depois eles queriam fazer segmento comigo e eu tinha um problema, porque uhum, eles eram encaminhados para fazer só ST, uhum, né? E aí na anamnese, perguntando, eu tive pacientes que vieram em quadros depressivos e eles entraram em hipomania, na verdade, um paciente entrou em hipomania fazendo a ECT. E ele melhorou, só que assim, ele estava em hipomania, mas ele teve uma melhora que ele falava, doutor, eu nunca me senti tão bem. é, E aí a esposa começou a falar, né? Ele começou a dirigir sozinho, assim, a esposa que trazia ele de outra cidade, ele começou a dirigir, ultrapassar todos os carros, levantar de madrugada para tirar leite, né? Ele começou a ter comportamentos de ativação, realmente. E aí a família desesperada, e agora? Eu falei, não, agora que você calma, que a gente vai continuar utilizando o mesmo procedimento. Ele estabilizou e aí ele estava com medicações erradas, realmente, assim, né? uhum, Inadequadas para o quadro dele. Né? Aí a gente consertou as medicações ali e outros tantos, né? Que vieram só com quadros de depressões refratárias e eram bipolares. Né? uhum. E é isso, né? O eletroconvulsoterapia, a pessoa vai ter uma crise convulsiva induzida Isso, pelo exato. aparelho. Esqueci o fundamental. E ela vai ter uma crise Sim. convulsiva. Uma crise convulsiva é bonita? Não, não é bonita. Assim como uma barriga aberta, não é nada bonito. Uhum. Mas, gente, isso é um tratamento que é um tratamento mais invasivo do que os medicamentos. Sim, mas ele é reservado, né, para situações específicas. Mas como você mesmo falou, eu me pego às vezes na prática clínica sempre me questionando, né? Será que já não é o momento de indicar um tratamento? Ou não, ainda continuemos com as combinações medicamentosas, os ajustes, porque às vezes se esquece muito dessas possibilidades e se
prolonga muito um sofrimento que poderia Uhum. ser aliviado de uma outra forma. É. Claro que isso não cura o transtorno bipolar, Uhum. isso não cura uma depressão, é um tratamento que tem o efeito agudo, mas ele tem um efeito prolongado depois que ele é feito, né? É. Então ele dura um tempo, mas o tratamento medicamentoso vai depois ser, vai dar continuidade a isso, né? E essa crise, né, que eu acabei esquecendo o principal, que é fazer a crise convulsiva, né? Ela é uma crise controlada, ela é muito rápida, ela dura segundos, né? Às vezes, quando a gente começou fazendo centro cirúrgico, os anestesistas, né, a equipe, mas já acabou, doutora? Já acabou, né? É. E paciente sem entubar, sem dor, sem sofrimento ali, que a gente está tão associando, né, esse procedimento a isso, tão rápido, né, e já tem uma melhora tão substancial, assim. E a gente que é psiquiatra vê tanto sofrimento que, claro, os psiquiatras modernos, mas quando a gente pergunta para os psiquiatras mais modernos, mais novos, né, se você tivesse um quadro depressivo resistente que está te tirando a sua condição de vida, a sua funcionalidade, gente, todos diriam, pelo amor de Deus, vou fazer CT para melhorar. Porque a gente vê muito isso, a gente vê o sofrimento e vê o alívio do sofrimento. Mas para quem não lida com isso, muitas vezes é fácil apontar o dedo e dizer isso é choque, isso é cruel. Só que eu lembro de uma enfermeira, uma vez, num hospital psiquiátrico universitário, que ela, por algum motivo, ela trouxe uns alunos da enfermagem para acompanhar os pacientes e tudo, e um paciente com esquizofrenia refratária estava em tratamento com os antipsicóticos e não estava tendo resposta, e ele foi encaminhado para ECT, justo nessa semana em que ela estava fazendo essa atividade de visita e tudo, e aí ela acabou, né? As nossas enfermeiras da enfermaria comentou que ela fez um comentário lá na frente dos alunos dizendo que isso realmente não é um tratamento correto, que isso é antigo, que isso é aplicado para pacientes pobres, que, enfim, várias coisas preconceituosas, estigmatizantes. E aí é engraçado porque eles vieram fazendo visitas semanais e o paciente virou uma outra. O paciente virou outro com o tratamento, né? E aí foi muito interessante que depois de um mês mais ou menos e pouco, ela veio até a equipe da psiquiatria e ela quis publicamente pedir desculpas porque ela estava chocada com o que ela tinha visto, ela percebeu que ela era uma pessoa extremamente preconceituosa e que realmente ela viu claramente dos olhos dela, ninguém inventou, viu uma melhora e com um tratamento que ela achava que era antigo. E é interessante porque, como você falou, a luta antimanicomial ela só vai atingir pessoas que dependem do SUS, Jesus. realmente. Porque a pessoa que Sim. tem dinheiro, ela continua e sempre continuou e sempre continuará fazendo os tratamentos pagos, de forma paga, e é caro, e quem se prejudica com isso, infelizmente, são os pacientes do SUS. Então, quando aquele profissional vai na rede social e faz um comentário ruim sobre a CT, e ele não tem ideia de que ele está prejudicando pessoas que dependem do sistema público, né? Então, Sim. muito ruim isso. Mas é isso. Outra pergunta, acho que essa é bem legal, né? Sobre. Sempre aparece, mas eu acho que ela é sempre relevante, a questão da distinção com o borderline do transtorno bipolar. Aham, esse é o clássico. É, Eu acho que a gente não pode perder de vista, né, que o transtorno borderline é um transtorno de personalidade, né? Então, o cerne desse transtorno é o medo do abandono, né? Eu acho que nós temos sintomas que se tocam, né, nos dois transtornos, como, por exemplo, a impulsividade aumentada, né? Eu tenho ali a alteração de humor, só que no transtorno de personalidade, essa alteração do humor geralmente ela é rápida, né? Raramente chegando a dias, né? Eu não vou ter, por exemplo, uma ativação noturna, como eu tenho nos transtornos de humor, né? E ela tem uma questão ali com os relacionamentos interpessoais. Então, geralmente, essas alterações de humor, elas estão relacionadas a esse baixo limiar de frustração, a esses relacionamentos interpessoais, né? Então, acho que é pensar mais, assim, nessa questão de medo de abandono mesmo.
né? Uhum, Que o bipolar ele vai ter outras alterações e o border vai ficar mais focado nisso. uhum, uhum. E assim, uma pessoa com transtorno bipolar até pode mudar de humor no mesmo dia, mas essa mudança ela vai acontecendo independentemente de qualquer coisa. No transtorno borderline, a pessoa pode ficar 3, 4, 5, 7 dias, uma semana, duas, sem nenhuma alteração, mas claramente a hora que o humor altera, e até grave muitas vezes, teve um fator muito claro reativo provocando aquilo, né? Então foi depois que houve um término, houve uma briga, um problema no relacionamento, um problema com o familiar, e aí pode até ter comportamento suicida Uhum. também, mas a hora que você pergunta como isso aconteceu, fica muito claro que é uma coisa que surgiu depois de um evento claramente relacionado a essas relações interpessoais, né? Sim. E aí é interessante, porque eu tenho um paciente que é raro ter bipolar tipo 1 com borderline, mas nesse caso é. E aí, enfim, ele teve a mania, teve as depressões, ok, mas ele estava estabilizado com 3 estabilizadores lá, enfim. E aí houve uma questão de relacionamento, né, um término de um casamento, e claramente as alterações que vêm depois desse momento elas são reativas a essa situação. E aí a pessoa pergunta, mas eu estou sentindo tristeza e eu estou sentindo irritabilidade. Mas veja, neste caso de um transtorno borderline, essas alterações, o tratamento disso é de fato a pessoa conseguir entender que são emoções reativas e, portanto, normais. Elas podem até ser intensas e a pessoa ter dificuldade de tirá-las do campo mental, mas aquele desconforto ele vai ter que acontecer e ele vai ter que passar conforme estratégias que a pessoa vai usar nas terapias Exato. baseadas nisso, né? De regular as próprias emoções, né? Tanto que tem terapias específicas, né, dentro da cognitivo comportamental para regular essas emoções. Então a pessoa não vai deixar de sentir, né? É da personalidade dela sentir aquilo, mas ela vai regular a intensidade, né, dessas emoções e os comportamentos. E exatamente, às vezes no transtorno borderline acontece muito o movimento de querer ficar apático e não sentir nenhumas emoções. Então a pessoa quer usar benzodiazepínicos, ela quer usar álcool, ela quer usar várias estratégias para ela não sentir nada. E por quê? Porque as suas emoções, elas foram sempre muito desreguladas frente a situações de vida que causam emoções normais. Então, situações de conflitos, situações em relacionamentos prévios. Mas a pessoa ficar anestesiada não é a melhor forma. Então, vai ter que haver um tratamento psicológico para ela enfrentar essas situações, sentindo as emoções, mas entendendo formas mais funcionais de manejar essas emoções. E E, às vezes o medo no transtorno borderline é tão grande de sentir emoção que a pessoa não quer sentir emoção. Só que não é o caminho, né? E como a gente consegue também mudar, né, Diego? Por exemplo, quando esses pacientes vêm para a gente com diagnóstico de transtorno bipolar, e a gente consegue ver que são bipolares, né? E aí a gente introduz o estabilizador de humor e muda realmente, né? Porque parece que quando a gente dá o diagnóstico de transtorno borderline, a gente deixa de ser ali ator junto com o paciente, né? A gente se isenta da responsabilidade e fala, ó, isso aí é com você agora, né? Uhum. E quando a gente consegue fazer um bom diagnóstico, a gente consegue mudar realmente a vida da pessoa, né? Porque eu acho que as duas coisas podem acontecer. O mais comum de acontecer é a pessoa receber um diagnóstico de transtorno borderline e, na verdade, ela ser bipolar tipo Isso. 2 em estado misto, ciclando muito. E aquilo tá, assim, oscilando independentemente de qualquer coisa. Nem relacionamento a pessoa tem, nem briga com pai e mãe ela tem, nada. Na verdade, ela tá até isolada do mundo e tá oscilando. E só como ela oscila no mesmo dia, ela recebe um diagnóstico de transtorno borderline, ou porque ela tem muitas tentativas de suicídio Isso. recorrentes, ela recebe o diagnóstico. Então, isso é muito comum, e isso é um erro, e na verdade os remédios vão ajudar muito essa pessoa.
e daí vai mudar totalmente a trajetória, né? Mas o contrário também é importante chamar a atenção, porque às vezes a pessoa tem transtorno bipolar e tem o borderline Uhum. junto. Então ela vai ter que aprender a separar aquilo que é uma oscilação persistente, mesmo que oscilante no mesmo dia, mas persistente e que é espontânea e que não é gerada por nenhuma situação de vida, não é reativa, não está associada a medo do abandono, de uma coisa que é um transtorno de humor. Então aí ela vai ter que aprender assim, isso é remédio e isso são emoções normais. Então isso é terapia e é mais difícil, né, separar daí, né? Sim, E exatamente. lembrar que no transtorno borderline, a hipótese teórica psicológica principal é de que, de alguma forma, não houve na infância e no início da adolescência um adequado suporte emocional parental, né, dos pais, e daí eu vou reproduzir, eu não vou ter habilidades ao longo da minha vida de regular as minhas emoções, porque tudo que a gente tem como ser humano é aprendido, né? Claro que tem algumas coisas que são inatas, mas muito é aprendido, né? E às vezes a gente não aprende, né? Assim, a lidar com tristeza, a lidar com raiva, a lidar com frustração, né? Se alguém vir e falar, olha, eu não quero mais me relacionar com você, o que que pode acontecer num transtorno borderline? Então eu quero morrer porque eu não vivo sem você, porque você foi talvez uma única relação onde eu tive afeto, eu tive atenção, carinho, amor, cuidado, né? E não é bem assim, porque o ser humano ele pode tomar decisões por vários motivos, né? A pessoa pode decidir várias coisas, mudar de relacionamento, não querer ter relacionamento, a gente tem que conseguir lidar com esse abandono, né, emocional, vamos chamar assim. Mas como ela teve muito abandono, às vezes emocional, na sua história de vida, é como se ela estivesse revivendo de novo As aquilo que memórias. aconteceu. Né? Isso é muito complicado e difícil, né? Mas tem tratamento e melhora mesmo, né? Tá, estão perguntando aqui se a estimulação magnética também funciona igual o ECT. Infelizmente, não. Não, são para casos mais leves, vamos chamar assim, né? Não são, aliás, em alguns casos até prejudica, né, Diego? Em quadros mistos, né? Até pode prejudicar, piorar a evolução do quadro, né? Então a gente tem que saber muito bem o diagnóstico, identificação do momento em que usar alguma coisa, né? É. E tem até perguntando aqui como que funciona a estimulação magnética. Você chegou a aplicar também lá na sua clínica, a Não, a estimulação? magnética não. Uhum, Não cheguei. uhum, Não tem muita propriedade. uhum. Não, é assim, basicamente o remédio ele vai quimicamente fazer o neurônio ter eletricidade, né? O ECT ele já vai estimular essa eletricidade com a eletricidade do aparelho, né? E no caso, a estimulação magnética vai estimular essa eletricidade com ondas magnéticas, né? Porque ondas magnéticas podem Isso. gerar corrente elétrica, Mas né? elas são superficiais, né? Não são profundas. O diferente da ECT, que já é um estímulo mais profundo. Não invasivo, mas profundo, né? Uhum, uhum. É. E, e realmente, assim, eu participei de muita coisa de estimulação magnética, foi onde eu tive oportunidade, então não vou de forma nenhuma não ia usar a palavra denegrir, mas vou manchar essa questão da estimulação magnética, mas realmente a estimulação magnética nos 10 anos, nos últimos 10 anos, no transtorno bipolar, infelizmente, ela não mostrou uma ajuda, né? Então, diferentemente do tanto que ela ajudou nos transtornos depressivos e a sua eficácia foi muito confirmada, no caso do transtorno bipolar, saiu uma revisão sistemática recente mostrando que, de fato, não é para depressão bipolar, ela não é eficaz, né? E talvez a gente tenha que ver novas formas de fazer a estimulação magnética para um dia isso aparecer. Então tem que voltar mesmo para os tratamentos medicamentosos, né? E tudo. E é isso. Tem uma pessoa perguntando aqui, ela diz que está entrando na estabilidade, ela tem polo predominante depressivo e ela gostaria de manter somente a lamotrigina como tratamento, se isso é possível. Essa pergunta é um clássico.
também da lamotrigina, né? Infelizmente não, não é possível, né? É aquilo que a gente tem que pensar. No transtorno bipolar, o tratamento é com estabilizador de humor, né? A lamotrigina, ela não é um estabilizador de humor, né? Ela só age num polo da doença, que é no polo depressivo, né? E a gente sempre tem que pensar a doença de uma maneira global e não episódica, né? Uhum, Então, o tratamento vai ser com estabilizador de humor, e essa lamotrigina pode ter entrado num momento, né, num quadro depressivo puro, uhum, né? A gente pode manter ela por um tempo maior, em alguns quadros a gente mantém ela mesmo, né, instituída no tratamento até para prevenir, né, futuros episódios depressivos, mas ela em monoterapia não é possível. uhum, uhum, uhum. Eu acho que o grande problema muitas vezes é que a apresentação clínica de uma depressão bipolar e de uma depressão clássica, elas são indistinguíveis, elas são idênticas. Então fica parecendo para as pessoas que a pessoa ela pode ter o transtorno bipolar, mas ela quando entra em depressão, ela vira uma doença depressiva Uhum. e daí depois se ela entra em mania, ela volta a ser bipolar. Não, ela é uma coisa só. E essa depressão é uma parte de uma gangorra que está unida. Então, esses polos eles estão sempre unidos. E não é nem pelo risco de necessariamente entrar em mania para o polo oposto, que as pessoas falam muito isso, né? De, Sim. ai, entrar em mania, eu não posso entrar em mania e tal. Só que elas têm que entender que a instabilidade, que é ficar tendo novos episódios, isso depende do polo da mania, né? E se ele está protegido, essa estabilidade está protegida. Então, na bipolaridade, realmente, olhar só para o polo depressivo pode ser muito ruim, né? Sim. Apesar da doença ser predominantemente depressiva, né? Ela não é uma depressão unipolar, né? Então ela Não. age, tem configurações completamente diferentes, né? E o tratamento Hum, tem que ser diferente. uhum. Me surgiu uma metáfora que é assim, que a depressão bipolar e a unipolar são como dois carros parados na rua, soltando fumaça. Os carros parados são a depressão, então você olha, os dois são iguais, estão parados, e a fumaça é a ansiedade, né? Então, Uhum. a ansiedade de uma bipolaridade e a ansiedade de um quadro depressivo, elas são iguais, é fumaça saindo, é alarme, olha, corre aqui que tá pegando fogo. E os quadros depressivos parados, eles são iguais, só que a hora que você olha dentro do carro A, tá faltando gasolina no combustível, então é remédios ativadores que vão Uhum. resolvê-lo. E a ansiedade também. No quadro B, você olha, não está faltando combustível. O problema é lá na frente, no motor, é muito mais complexo e diferente. E a ansiedade também no transtorno bipolar. E é que às vezes as pessoas enxergam muito a ansiedade e a depressão como sendo um quadro de depressão com ansiedade, vão querer tratar das formas como Sim. são tratadas um quadro unipolar, né? Sim. E daí a importância da gente não comprar o sintoma, né? Bonitinho, né? A gente investigar onde ele está presente, o que está por trás dele, não recortar esse paciente, né? E aí falar, não, é uma ansiedade. Ou agora, né, como eles veem, não, eu tenho ansiedade. Aí na cabeça, né? Ah, então transtorno de ansiedade generalizado, coloca inibidor, tá tudo certo. Ou quando eles vêm se queixando, eu tenho déficit de atenção, né? Ah, TDAH, entra com psicoestimulante, né? Então, não recortar, não aceitar esse sintoma e investigar Hum, o que está por trás hum. disso, né? E é engraçado como assim, eu acho que quase 100% das pessoas que eu vejo comentando na página, elas colocam assim, como fazer para melhorar a minha ansiedade comórbida com transtorno bipolar? As pessoas não pensam na possibilidade dessa ansiedade fazer parte do transtorno bipolar, entende? Então tem que desmistificar muito essa questão que o seu sintoma ansioso, ele é ativação da doença, até que se prove o contrário, casos exceção em que você tenha comorbidade, porque essa doença ela é assim, ela é complexa, ela tem bracinhos que são múltiplos e diferentes entre si e que surgem do aumento de energia da mania e a mesma coisa em relação à dificuldade de atenção. A pessoa fala, não, se eu tô com dificuldade de atenção, eu tenho TDAH junto com o meu transtorno bipolar, né? E não, na maior parte das vezes isso faz parte dessa desregulação na energia cerebral
numa aceleração de pensamentos, produzindo distraibilidade e gerando uma sensação de desatenção, né? E o Assim tratamento é como diferente. o que eu acho, né, assim, formidável da doença, né, que são os SOCs, né, os sintomas obsessivos compulsivos, que às vezes o paciente chega, doutor, agora eu tô com uma coisa nova, agora eu tô com um toque, né? E faz parte da ativação e explicar para esse paciente é muito difícil, né, fazer ele entender que aquilo é um sintoma e não uma nova doença, né? Que Uhum. eu tratando, estabilizando o quadro, eu vou melhorar aquele sintoma. E como melhora, né? É uma coisa maravilhosa, assim. É porque eu acho que tem que ter essa concepção de que, ó, eu tenho um cérebro que fala, eu tenho um cérebro que enxerga, eu tenho um cérebro que faz sintoma de toque, eu tenho um cérebro que faz impulsividade para uso de substância, eu tenho um cérebro que faz psicose. Ok, eu posso ter doenças separadas nessas várias regiões, mas se eu tenho um quadro onde há aumento de energia e queda de energia, e ele é cíclico e recorrente, eu posso ter esse aumento de energia na área do toque, o aumento de energia na área da psicose. Então, com isso, a pessoa entende por que que tem mania com delírio, por que que tem depressão com delírios e alucinações, por que que tem desatenção. Mas, nossa, é tanta coisa que o transtorno bipolar tem. Sim, porque ele é complexo e ele pode pegar o cérebro inteiro e produzir esses aumentos de energia e queda. Por isso que a história longitudinal ao longo da vida vai ser muito importante para eu saber como que é um toque, por exemplo? Um toque lá, não, a criança, lá, desde a infância, Uhum. tem sintomas obsessivos, pensamentos desagradáveis, que a mão tá suja, ele tem que lavar, e isso vai até lá a adolescência e persiste na vida adulta. Agora, uma pessoa que não tinha toque, e de repente ele tem depressões, e ela começa a ter sintomas de toque, isso é muito provável que isso seja dentro do transtorno de humor, né? Veio depois do transtorno de humor, então é bem diferente, né? Assim, a história clínica, né? É curso clínico, né? Bom, nossa, tem. Essa talvez uma. Faltam 10 minutos. Tem uma pergunta aqui muito interessante, ó. Passa super rápido, né? Aham. Qual a idade mínima e máxima para uma pessoa ter transtorno bipolar? Mínima, ela pode estar ali. Pode surgir, são quadros mais raros, né? Mas pode surgir na infância. Mas o que a gente mais vê são que começam no final da adolescência, início da idade adulta, né? E geralmente esse paciente que tem a doença, ele tem bagagem, né? Então já vem ali de trás esses sintomas, e a gente tem que ficar muito atento para, de repente, um quadro que abre lá com 50, 60 anos, né? A gente não pensar primeiramente no quadro de transtorno bipolar, né? Ou tem que ou excluir causas orgânicas, né? Quando começa assim muito tardiamente, né? Mas geralmente final da adolescência, início da idade adulta, né? É isso aí, né? Porque, assim, em teoria, a pessoa poderia ter na infância, na idade adulta e na Na velhice. velhice. Mas é muito tem que ter cuidado com a velhice, porque às vezes é o início de uma demência, que os fios se soltaram ali, entre aspas, e com todo respeito, mas que os fios se soltaram, e que daí, antes de vir o quadro demencial mesmo, desregulou a área do humor e fica aparecendo uma mania, né? E até às vezes bem uma mania mesmo, Sim. mas que depois mostra a cara de uma demência, ou um tumor, às vezes, da idade avançada. E a questão do jovem, que aí é um complicado, né? Porque às Sim. vezes é muito inespecífico, são quadros assim. Tem os quadros clássicos de mania na infância, né? Nossa, eu lembro de hoje eu não atendo mais, né, crianças, mas um menino de 8 anos que eu fiquei com ele até os 16, bem interessante, vi todas essas fases aí, mas ele realmente teve uma mania bem clara de não dormir e de uma grandiosidade, que eu vou capinar todo o quintal de casa, e vou pegar todas essas casas e vou comprar e vou construir um campo de um estádio de futebol. E eu já sei que eu tenho o dom de jogar bola, e isso foi dado para mim, eu vou ser o melhor, e assim, um quadro muito, muito claro. E é interessante, é triste, porque às vezes a família fica, nossa, meu Deus do céu, o que está acontecendo? E não, calma, né? Assim, perto de outras possibilidades como a esquizofrenia, isso Ele, aí tem sim. tratamento,
tá tudo bem, né? E às vezes, assim, até o fato da pessoa receber um diagnóstico muito cedo, tem até um lado positivo, né? Que não recebe tratamentos Uhum. inadequados. Porque, gente, quem recebe tratamento inadequado a vida toda e depois entra no estado misto, sabe o que que é. Isso é muito triste, difícil, né? Sim. Também tive um pacientinho, não atendo crianças, né? Mas tive a oportunidade de conhecer. E ele tinha uma megalomania também, olha que engraçado, né? De dizer que os pais eram muito ricos e que ele tinha muitas namoradas com 8 anos, né? E não fechei o diagnóstico dele, até porque eu não continuei acompanhando, mas tive 2 encontros com ele e essa foi uma hipótese que foi levantada, mas depois o psiquiatra infantil que fez continuou com o segmento, mas ele tinha também um quadro muito parecido, assim. E é uma criança, e não é raro, né? Mas incomum a gente ver. Desse jeito, mania, né? É bem mais incomum. A bipolaridade tipo 2 quando você olha para trás, a criança tinha ansiedade, irritabilidade, mas são quadros aí sempre muito inespecíficos que podem ir para vários lugares, mas que, enfim. Tem uma pessoa aqui questionando a nossa fala de ter falado que lamotrigina não é um estabilizador de humor. Vou só explicar rapidinho, porque assim, gente, estabilizador de humor, ele trata a mania, ele trata a depressão, e quando ele é usado continuamente, ele previne a mania e previne a depressão. Esse é um verdadeiro estabilizador de humor. O lamotrigina, ele só trata a depressão atual e previne novas depressões. Mas o transtorno bipolar, isso não, um remédio como esse não é suficiente. Por quê? Porque ele não vai, com o tempo da doença, a pessoa pode começar a oscilar e ele não vai prevenir nem tratar a mania aguda e nem prevenir manias. E isso é extremamente importante, né? E no estado misto, muito mais, porque se eu tenho agitação com depressão e é um remédio que só agita, ele vai piorar a agitação antes de melhorar a depressão. Então, os tratamentos mais recomendados, o tratamento imprescindível para a bipolaridade é que o polo da mania esteja sempre muito tratado e protegido pelos remédios e moléculas que tratam só a depressão, como lurazidona, lamotrigina e os próprios antidepressivos clássicos, eles entram de forma coadjuvante se for necessário para o tratamento, porque tem remédios que já tratam os dois polos ao mesmo tempo, como o lítio e o divalproato de sódio, né? Que isso é uma questão assim que fica muito comum essa pergunta também, né? Sim. Estão perguntando assim se tem problema de engravidar com o transtorno bipolar. Não, o problema é ficar sem a medicação e engravidar, né? Não, não tem problema. Algumas medicações, sim, a gente tem que tirar do tratamento se elas já estiverem instituídas ou evitar, né? Como, por exemplo, o divalproato de sódio, né? Que é teratogênico. O lítio no primeiro trimestre gestacional a gente evita também. Mas os antipsicóticos a gente são seguros, né? A gente pode deixar ali como tratamento. A carbamazepina também a gente tem que tirar por ser teratogênico, né? Mas, assim, falando parece que é muito ruim, mas eu tenho um arsenal muito maior de medicações que eu posso deixar ali, né, para gestação, do que os que eu tenho que realmente tirar, que já são bem documentados, assim, as medicações. Uhum. E lembrar que assim, uma crise de mania numa gestação é devastadora, porque imagina uma mulher sem dormir, agitada, as questões do cérebro elas espalham para o corpo todo, né? Doenças cerebrais não são só fechadas dentro do cérebro, elas causam repercussão no organismo como um todo. Então, tem uma incidência muito grande de perda, de abortamento pela atividade da doença. Então, a pessoa de fato abortou. Nossa, mas o cérebro fez eu ter o aborto na crise? Sim, isso foi visto em amostras de mulheres gestantes com tratamento, sem tratamento, as evoluções, né? A restrição do crescimento intrauterino, então o bebê nascer pequeno para a idade gestacional, e sangramentos também, né? Então, acabou essa história de que doença psiquiátrica é só comportamento alterado, né? Tem muita repercussão
Então é muito importante isso ser tratado mesmo durante a gestação e principalmente, né, durante a gestação, né? E é um período, né, de tanta possibilidade de instabilização, né, se a gente pensar sem medicação, né, por alteração hormonal, né, e todo o restante. Uhum, uhum. É, exatamente. E quando a mulher tem depressão no final da gestação, ela tá com muito risco de ter a pós-parto, né? Então, assim, a gente tem que e tem mulheres que podem ter mania também Uhum. na gestação e estados mistos pós-parto, né? E a gente fala muito de depressão pós-parto, depressão pós-parto, mas muitas depressões pós-parto, se não a maioria, são mistas. A mulher tem extrema dificuldade de dormir, angústia, ansiedade muito forte, desespero, ideias de suicídio, às vezes até ideias de infanticídio, né? Olha que distorção, né, grande de querer matar o próprio bebê, E eu né? lembrei agora, né, Diego, rapidamente, assim, eu lembro que eu tive uma paciente que ela entrou, não no pós-parto, assim, mas ela estava estável com uso de risperidona, que queria engravidar, ginecologista por desconhecimento, né, falou que ela tinha que tirar, né, suspender a risperidona, ela entrou em mania catatônica, né, super grave, né, e aí a gente teve que voltar com a medicação, eu tive que associar outros estabilizadores, porque só não estava segurando a risperidona, né, porque tirou uma medicação que poderia ser usado na gestação, né, por desconhecimento mesmo. É verdade, gente. Assim, se qualquer ginecologista, obstetra, cardiologista, nutrólogo, porque eles adoram falar mal dos remédios psiquiátricos, busquem se informar, porque não é na pele dessas pessoas que a doença acontece, né? É na sua. Então, e vale para qualquer outra pessoa da sua vida que então busca se informar, porque de fato existem profissionais que não sabem, né? Então, pedir para eu falar uma coisa de pneumologia, eu posso falar uma extrema besteira, então eu não vou falar. Mas as pessoas acabam falando muito de coisas psiquiátricas porque não entendem, e elas acham que depressão é falta de fazer uma caminhada e um exercício, que é falta de alimentos, é só porque a pessoa come coisas industrializadas e não é, um quadro muito mais complexo, né? Então, se previna também de profissionais mal informados, né? Eu lembro também de uma paciente, na verdade ela não tinha transtorno bipolar, ela tinha pânico e ela, a obstetra, uma idosa, né, que não sabia o que estava falando, falou que paciente dela não ia tomar remédios porque isso fazia mal. Eu falei, olha, ela tem que ser medicada porque o que vai fazer mal é ela ter crise de pânico recorrente no início da gestação. E aí foi uma briga, um negócio horrível, não comigo, mas uma briga dessa mulher que ficou falando que não iria aceitar. No fim, a paciente ficou com receio, porque era a obstetra que ia fazer o parto dela, enfim. E aí acabou tendo um abortamento, né? Assim, não dá pra gente dizer que o abortamento foi decorrente das crises de pânico, mas eu acredito muito que tem uma contribuição, porque é sistêmico, né? Isso é no corpo todo, a repercussão disso, né? Tem uma última pergunta que acho muito importante falar sobre. A pessoa está perguntando sobre método contraceptivo e de pacote, se existe algum problema e tudo. Tudo em pacote especificamente não, né? Não existe nenhum problema. Ele é bem seguro, não reduz concentração, né? Outros estabilizadores a gente sabe que sim, por exemplo, carbamazepina e oxcarbazepina, que pode reduzir, né, a concentração. Então a gente fica mais atento a isso, né? Mas do de valproato não. É isso. Muito Eu obrigado, que Ana Elisa, por ter estado aqui agradeço. no domingo à noite. Você está Então, cansado hoje? não, mas é isso. Ó, Ana Elisa Furlan, underline psiquiatra, é o arroba para quem não seguiu ainda, seguir. E hoje todo mundo atende online, o Brasil inteiro, o mundo todo, então não existem fronteiras mais para isso, né? É isso aí. Muito obrigada, viu, Diego, por esse projeto lindo que você está fazendo. É isso, gente. Um abraço, boa semana para todos. Tchau, tchau. Tchau.